Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 23 de fevereiro. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criam comissão de juristas para modernizar processo administrativo e tributário. O grupo vai trabalhar por 180 dias com o objetivo de aperfeiçoar a legislação para garantir o direito constitucional da duração razoável dos processos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Plenário do STF começa a julgar a ação que questiona a validade do aumento do fundo eleitoral. Ministro Alexandre de Moraes envia à PGR pedido de senador para investigar viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. E ainda, novo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, garante que gestão vai priorizar transparência e defesa da integridade do processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação em que o Partido Novo questiona dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, foi criado em 2017 pelas leis 13.487 e 13.488, aprovadas pelo Congresso Nacional. O total de recursos deste fundo é definido pela Lei Orçamentária Anual. Com a proibição de doações de pessoas jurídicas, estabelecida por decisão do STF de 2015, o Fundo Eleitoral tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais. O Partido Novo, autor da ação, questiona dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. Tiram dinheiro das políticas públicas e saltam de 2 bilhões e 127 milhões para quase 5 bilhões. Eles poderiam ter alterado para 10 bilhões? Para 15 bilhões? Se eles podem fazer essa alteração, eles poderiam ter feito outras, aumentando ainda muito mais o valor. É um precedente perigosíssimo que está dando ao Congresso Nacional, com todo respeito àquela casa, no funcionamento da democracia. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o dispositivo questionado seguiu os trâmites legais adequados previstos na Constituição. Não se afigura para o Ministério Público, nesta sentada, a aventada inconstitucionalidade, restando apenas aspectos pertinentes à eventual inconstitucionalidade material. E aqui eu apresento um novo argumento para efeito de concluir que se esse egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela procedência desta ação, que se mantenha dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que integra a cláusula do devido processo legal substancial, que se mantenha, então, o valor inicial de 2 bilhões e 100 milhões, tendo em vista a autonomia política do Poder Legislativo. Durante a sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lamentou o falecimento do advogado, sociólogo, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras, Cândido Mendes de Almeida. O acadêmico morreu na última quinta-feira no Rio de Janeiro, aos 93 anos, de embolia pulmonar. Cândido Mendes será sempre lembrado pelo seu legado como intelectual dedicado e incessante defensor da democratização do acesso à educação e ao ensino de excelência. Afinal, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, as coisas tangíveis tornam-se intangíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas coisas ficarão.
E antes da sessão plenária de hoje, o presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinaram um termo de compromisso para a criação de uma comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojetos e proposições legislativas. A comissão vai ajudar a elaborar projetos para modernizar o processo administrativo e tributário nacional. 17 juristas terão um prazo de 180 dias para apresentar anteprojetos que deverão observar algumas diretrizes, como a garantia dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, definição de parâmetros para ações extrajudiciais que visem reduzir litígios, definições de procedimentos para simplificar a solução de ações envolvendo o direito administrativo e tributário e definição de padronização e ritos que possam unificar os entendimentos. A comissão não será remunerada e terá como presidente a ministra Regina Helena, do Superior Tribunal de Justiça. Para a realização dos trabalhos, todo o suporte técnico e de infraestrutura será fornecido pelo Senado Federal. A expectativa é que, com o apoio dos juristas, seja mais fácil aprovar no Congresso os projetos que são de interesse do Judiciário. A intenção, no final das contas, é o estabelecimento de regras modernas para desafogar o Poder Judiciário, para reduzirmos a quantidade de demandas judiciais a partir de regras que sejam claras, que possam unificar entendimentos e inibir a judicialização que não tem a efetividade, não tem a razão de ser. Nós sabemos que hoje a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a duração razoável dos processos. Isso se aplica ao processo administrativo, ao processo tributário. Por outro lado, nós temos aí o fenômeno de uma litigiosidade desenfreada no âmbito administrativo e no âmbito tributário, e o nosso escopo é exatamente o aperfeiçoamento dessa legislação, do modo de proceder, os procedimentos e o próprio processo administrativo tributário, levando em consideração todos os princípios constitucionais do devido processo legal, de todas as garantias processuais, mas o escopo maior é exatamente a simplificação e a efetivação dessa cláusula pétrea da duração razoável dos processos. STF decidiu contra a possibilidade de estados cobrarem tributos sobre herança e doações de bens no exterior. O entendimento foi no sentido de que a Constituição Federal exige que a tributação sobre heranças e doações seja regulamentada por lei complementar federal. A Procuradoria-Geral da República entrou com 24 ações no STF contra leis estaduais que tratam do imposto sobre doações e heranças provenientes do exterior. Hoje, cada estado tem as próprias normas sobre a tributação. A Constituição de 88 prevê uma lei complementar federal com as regras gerais, mas ela ainda não foi editada pelo Congresso Nacional. Para julgar as ações, os ministros se basearam no que decidiram num recurso extraordinário no ano passado. O Supremo entendeu que o Distrito Federal e os estados não têm competência legislativa para cobrar o imposto quando o doador mora no exterior ou se a pessoa falecida tem bens ou residiu fora do país. O recurso teve repercussão geral, ou seja, a decisão naquela época passou a valer para todos os casos semelhantes. Agora, o plenário virtual declarou que as leis estaduais que não estão de acordo com esse entendimento são inconstitucionais. Para a segurança jurídica, os ministros modularam os efeitos dessa decisão. Ela tem eficácia a partir de 20 de abril de 2021. Essa é a data em que o resultado do julgamento do recurso extraordinário foi publicado. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou liminarmente o pedido para que juízes e membros do Ministério Público respondam pelo crime de prevaricação em decorrência da atividade funcional. A decisão do ministro Dias Toffoli foi embasada na Constituição Federal, que garante a autonomia e independência do Judiciário e Ministério Público, e na Lei Orgânica da Magistratura. Toffoli atendeu ao pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público para impedir que juízes e membros do MP respondam pelo crime de prevaricação.
Os magistrados não podem ser punidos pelas decisões, com algumas exceções. Prevaricação é quando um servidor público protela ou deixa de agir diante de alguma irregularidade na administração pública. Na liminar, o ministro Toffoli ponderou que a decisão não afasta eventual responsabilização penal de magistrados e de membros do MP em caso de dolo ou fraude sobre limites éticos e jurídicos das funções que cause prejuízos a terceiros e promova vantagem indevida. A decisão do ministro Dias Toffoli ainda será analisada pelo plenário do Supremo. O Ministério Público Federal em São Paulo pediu mais uma vez à Justiça a condenação do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pelo crime de corrupção passiva. Ele é acusado de ter recebido R$2 milhões do então presidente da JF, Joesley Batista, em 2017, quando ocupava o cargo de senador. A propina teria sido entregue em dinheiro vivo, em 4 parcelas, e levada em malas de São Paulo para Minas Gerais. O MPF pediu ainda a perda do mandato do deputado. A irmã do parlamentar, Andréa Neves, também é acusada de envolvimento direto na propina, assim como 2 outros homens que teriam transportado as malas com dinheiro. E veja a seguir a primeira entrevista coletiva do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Voltamos em instantes. Dentre as diversas funções que a Constituição desempenha, uma delas é garantir ordem e estabilidade política. Portanto, que ela não seja vista como um mero pedaço de papel, mas sim como uma carta fundamental que deve ser respeitada por todas as instituições. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, falou hoje sobre o combate à desinformação nas eleições deste ano. Antes, Fachin se reuniu com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. O ministro Edson Fachin fez a primeira reunião de trabalho com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. Secretários e assessores da nova gestão também participaram do encontro virtual. Fachin afirmou que as portas do tribunal estarão sempre abertas às demandas dos TREs, para que o Brasil possa realizar eleições seguras e confiáveis em outubro. O segundo compromisso do dia foi um encontro com jornalistas. Ele apresentou a equipe que vai acompanhá-lo durante a gestão de 6 meses e respondeu às perguntas. Um dos questionamentos foi sobre o fundo eleitoral. Edson Fachin considera alto os valores dos financiamentos de campanhas, mas pontuou que é preciso avaliar se uma possível redução seria prudente para a democracia. A campanha poderia ser realizada com menos custos para os cofres públicos, ou seja, esses valores poderiam, de fato, ser menores. Isso corresponde a uma discussão que, do ponto de vista da compreensão da democracia dos partidos políticos, leva em conta o contexto em que nós vivenciamos. A redução dos valores não pode implicar um déficit da participação dos partidos e da pluralidade na sociedade. É preciso estar atento que muitas vezes, quando se fala na redução dos valores, nós podemos estar indiretamente privilegiando um afunilamento da acessibilidade à própria democracia. Fachin falou sobre a desinformação e notícias falsas nas eleições. O combate ao problema será em conjunto com os tribunais regionais eleitorais. O que nós queremos, na verdade, é ampliar o espectro por meio do qual a má informação seja, antes de tudo, combatida com a boa informação. Ampliar os canais que se valem de todos os mecanismos derivados da revolução tecnológica para que as denúncias de informações falsas, as denúncias que digam respeito a circunstâncias inverídicas, a comportamentos de comunicação inautênticos possam ser checadas e verificadas. Para isso, nós adotaremos, além das ferramentas que nós temos, a manutenção e ampliação das parcerias que nós também temos com um conjunto
expressivo de plataformas. O presidente do TSE também comentou os ataques à Justiça Eleitoral e ao sistema eletrônico de votação. Quando estou mencionando e reitero que nós sofremos sim riscos de ataques, eu estou dizendo que o TSE, como tomei a liberdade de usar essa figura de expressão, o TSE corresponde a um carro blindado. Os passageiros do carro estão seguros, mas isso não quer dizer que o carro não possa ser vítima de algum tiroteio ou de algum disparo que o venha atingir. Em isso ocorrendo, e quando ocorre, nós examinamos as circunstâncias para aprimorar os mecanismos de segurança e também para melhorar ainda mais a área de mínimo conforto e de armazenamento dos nossos dados e informações. Edson Fachin destacou que a nova gestão vai priorizar a transparência e a defesa da integridade do processo eleitoral, o diálogo entre instituições e a formação de alianças estratégicas com entidades interessadas na preservação da democracia. Anunciou que o programa de fortalecimento institucional da Justiça Eleitoral começa a funcionar agora. Ainda comunicou a criação da Comissão de Combate ao Racismo Estrutural nas Eleições e do Núcleo de Inclusão e Diversidade, e a manutenção do programa TSE Mulheres, da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório da Transparência. Ontem, no discurso de posse, Edson Fachin defendeu a democracia e a justiça eleitoral. Lembrou que o Brasil vive há mais de 30 anos no Estado de Direito Democrático e que o retrocesso é inegociável. O Brasil merece mais. A justiça eleitoral brada por respeito e alerta, não se renderá. Fachin ocupa o cargo deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a vice-presidência do TSE. Na solenidade, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, ressaltou a segurança das urnas eletrônicas. Todos cumpriram e cumprem com seus deveres de eleitor que somos. Daí a inexorável assertiva de que somos nós os primeiros interessados em certificar que as urnas eletrônicas são auditáveis, sim, e jamais adulteraram um único voto de qualquer eleitor brasileiro. E quem quiser provar o contrário será sempre bem-vindo e terá as portas deste tribunal escancaradas por dever e satisfação de nosso ofício. No próximo bloco, o ministro do Supremo envia à Procuradoria-Geral da República pedido de senador para investigar viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. Voltamos já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido feito pelo senador Randolfo Rodrigues para investigar a viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia. O pedido foi apresentado no contexto do inquérito que investiga as milícias digitais antidemocráticas. O senador Randolfo Rodrigues reivindica que a Procuradoria-Geral da República apure as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia e à Hungria e o reflexo sobre a integridade das eleições deste ano. O parlamentar afirma que a comitiva foi reduzida, 3 ministros não viajaram, mas que foram mantidas presenças questionáveis, como a do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e do assessor da presidência, Tércio Arnaldi, que teriam cumprido agendas bastante estranhas em solo russo, segundo o parlamentar. Para Randolfo Rodrigues, é necessário investigar os reais objetivos da viagem, num momento internacional tão delicado.
O ministro Alexandre de Moraes encaminhou o pedido à PGR. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem 5 dias para se manifestar. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou decisão que negou estabilidade à gestante em contrato temporário. Para o TST, esse tipo de contratação não prevê a garantia provisória de emprego às trabalhadoras seletistas. A trabalhadora relatou na reclamação trabalhista que foi contratada como operadora de caixa para prestar serviço em uma rede atacadista de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e foi desligada ao fim do contrato. À época, ela estava com 12 semanas de gestação. Com base nisso, o juízo de primeiro grau reconheceu à profissional o direito à estabilidade provisória e condenou a empresa a pagar indenização substitutiva correspondente aos salários e outras parcelas referentes ao período em que a empregada teria estabilidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, entretanto, acolheu o recurso da empregadora e afastou a condenação. Segundo o TRT, apesar de a operadora de caixa ter comprovado a gravidez antes de ser dispensada, o contrato de trabalho temporário, que tem prazo determinado e natureza transitória, não se enquadra na estabilidade provisória. A empregada levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista, ministro Hugo Scheumann, observou que a questão tem jurisprudência uniforme no TST desde 2019. Segundo a tese jurídica firmada pelo Pleno do Tribunal, não se pode aplicar ao regime de trabalho temporário a garantia de estabilidade provisória à gestante. O entendimento do relator foi acompanhado pelos demais ministros da primeira turma. Por falta de previsão no Marco Civil da Internet, provedores de e-mail não têm o dever de armazenar mensagens deletadas da conta do usuário. A tecnologia e os dispositivos conectados à internet já fazem parte do dia a dia do brasileiro. Temos sites e aplicativos para as mais diversas funções. Em cada um deles, você faz um cadastro, onde compartilha dados pessoais com a plataforma e cria uma senha. Mas você já parou para pensar em como pode manter esses dados seguros? O Marco Civil da Internet garante a privacidade e proteção de dados pessoais, e esses só podem ser fornecidos mediante ordem judicial. Porém, alguns cuidados devem ser tomados. É sempre importante que a gente tome alguns cuidados no meio digital, como, por exemplo, sempre alterar sua senha, não salvar sua senha no computador, também fazer sempre a atualização do software do seu computador e, não menos importante, atualizar e manter o sistema de push do seu e-mail para recebimento no celular. Em um caso que chegou ao STJ, um usuário ajuizou uma tutela provisória, posteriormente convertida em ação de compensação por perdas e danos, contra a Google Brasil após a invasão do e-mail dele em 2017. O hacker acessou a carteira de bitcoins da vítima e transferiu 79 criptomoedas avaliadas em R$1 milhão para a conta de outro usuário. E também excluiu todas as mensagens eletrônicas do e-mail, as quais não foram recuperadas. O juízo de primeiro grau condenou a empresa a fornecer as informações referentes ao acesso à conta, sob pena de multa diária de R$1.000 e a pagar a indenização de R$15.000 por danos morais. O pedido de reparação de danos materiais foi indeferido, pois o juízo reconheceu culpa exclusiva da vítima. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização por danos morais e fixou em R$50.000 o limite máximo para a multa diária acumulada. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que, no Marco Civil da Internet, há apenas 2 categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados: os registros de conexão por 1 ano e os registros de acesso à aplicação por 6 meses, não havendo previsão para armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. A ministra destacou também que o dever de indenizar só existe quando há relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No entanto, a responsabilidade pode ser excluída se fica evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, ou o evento de força maior ou caso fortuito externo. Dessa forma, a relatora entendeu que é provável que o invasor tenha obtido a senha do usuário porque ele a tinha armazenado no e-mail ou forneceu a terceiro
ou até em razão de eventual falha apresentada no sistema da gerenciadora. A terceira turma, então, negou por unanimidade provimento ao recurso especial do usuário e isentou, então, a Google de responsabilidade pelos danos materiais por não ter ficado demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do provedor e o dano sofrido pelo usuário. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.